Olá, meus queridos. Esta é mais uma devocional da Igreja Batista da Família, em Higienópolis, na cidade de São Paulo. Temos estudado o Evangelho de Marcos, o capítulo 7. Tivemos uma exposição bíblica no último sermão de domingo e também uma devocional. E gostaríamos de finalizar o capítulo 7 agora com esta última devocional, olhando para o último parágrafo. E aqui é nos apresentado mais um milagre do Senhor Jesus. Jesus apresentado como servo no Evangelho de Marcos, como aquele que vai de encontro à necessidade das pessoas. Ele mostra o seu serviço de amor, mas também, evidentemente, culminando na cruz, o seu serviço sacrificial, nos dando grande salvação. O texto que vamos ver está aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 31 até o 37. Vamos ler esta passagem. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus, então, ele tem a sua movimentação geográfica, ele sai daquela cidade, da região da Ciro-Fenícia, que é, na verdade, ele está próximo, mas ele vai para esta outra região chamada Decápolis, e é uma região onde muitos gentios vivem, na verdade, fora já das fronteiras da Galileia. E ali na Galileia, Jesus encontrou vários opositores. Você se lembra dos mestres da lei que vieram para questioná-lo a respeito da impureza ou da contaminação, comendo pão sem lavar as mãos? É uma tradição que eles tinham, e Jesus dá aquela grande lição que já conversamos. E agora este homem que tem problemas fisiológicos, né? Na questão do ouvir e na questão do falar. E Jesus então coloca este homem à parte e devolve tanto a capacidade de ouvir quanto a capacidade dele falar. E aqui parece uma grande lição para aqueles que têm rejeitado a Jesus, especialmente os judeus, aqueles homens religiosos, porque é como se eles continuassem surdos para a palavra de Deus. Coração endurecido, questionando, e nós vamos ver mais questionamentos a partir do capítulo 8, mas também não podiam glorificar a Jesus, reconhecendo que ele era o Senhor, como vimos aquela mulher Ciro-Fenícia, que tinha sua filhinha possessa por um espírito imundo. E agora ele cura um homem, ele devolve a audição e ele devolve a capacidade de fala. Algo tão natural, tão abençoador que nós temos, que Deus nos dá naturalmente, a capacidade da comunicação. Isso se torna a grande bênção de Deus. Mas ainda é interessante porque a Bíblia diz que com a mesma língua nós abençoamos e temos a capacidade de amaldiçoar. Nem sempre usamos muito bem a nossa fala, a nossa língua. Não era diferente para aqueles homens religiosos, este grande contraste. Porque eles eram hipócritas. Tudo que eles falavam era da boca para fora. Porque Jesus fala que o grande problema deles procedia do seu próprio coração. Mas também lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui é uma grande lição para nós, não é? Jesus curou este homem, ele
tem a grande bênção, agora a capacidade de uma fala inteligível, perfeita, sem qualquer impedimento, e ele podia contar das maravilhas que Jesus havia feito para ele. Uma grande lição para nós. O que sai da nossa boca? Temos glorificado ao nosso Deus, nós podemos constantemente bendizer dia a dia, levantar a nossa voz em adoração ao nome do nosso Deus, espalhar as boas novas do Evangelho, testemunhar e testificar as maravilhas que Ele faz em nossas vidas, especialmente e principalmente a grande salvação que temos. O que temos ouvido? Os nossos ouvidos estão abertos para o quê? Para ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, ou outras filosofias, outras teorias seculares? Elas encontram muito mais espaço para entrar em nosso coração. Eu quero crer que não. Esse momento de isolamento, da pandemia, que tivemos que exercitar muito mais tudo que entra pelo nosso ouvido e pode se instalar no coração, mas também aquilo que sai a partir da nossa fala, das palavras que nós articulamos em toda a nossa comunicação. Que você possa continuar glorificando a Deus, seja por aquilo que você ouve, seja por aquilo que você fala, entendendo que Ele é o grande Deus, o Salvador, e Ele tem todo o poder, e Ele pode agir na vida deste homem, devolvendo a ele a capacidade de ouvir e a capacidade de falar corretamente. Então, somente para que Deus pudesse ser glorificado. Ele continua com esse alvo para mim e para a sua vida. Tenha um bom dia, Deus o abençoe.